Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros Narrados. Hoje vamos dar continuidade na leitura do livro Nunca Desista de Seus Sonhos, por Augusto Cury. Antes de irmos para o vídeo, também não esqueça de deixar o seu like para me apoiar a continuar gravando mais livros. Vamos para o vídeo? Capítulo 3. O sonho de um pacifista que enfrentou o mundo. A história de um observador. M.L.K. Era uma criança observadora. Amava a liberdade. Corria pelas ruas como se nada pudesse contê-lo ou feri-lo. Seus sonhos construíam asas em seu imaginário, que alçava voo em busca da fonte do prazer. Todos buscam essa fonte, mas as dificuldades da vida e as dores emocionais são os fenômenos mais democráticos da existência. Elas conspiram contra a tranquilidade e ninguém escapa delas, sejam ricos ou pobres, intelectuais ou iletrados, adultos e crianças. Onde estão as pessoas que passaram ilesas por traumas psíquicos? Não faz muito tempo, um dos meus pacientes chorava desconsoladamente, querendo sair de uma crise depressiva e desejando resgatar seu filho, que também estava deprimido. Esse homem tinha 6.000 funcionários em sua empresa, mas disse-me que daria tudo o que alcançou, todos os seus bens, em troca de superar sua dor e viver dias felizes. De fato, tais dias não podem ser comprados, têm de ser construídos. A inocência de M.L.K. cedo seria abalada. Ele não imaginava que atravessaria o vale das frustrações e que seus problemas se tornariam tão volumosos que tentaria esmagar as asas de sua liberdade, encerrando-o num dramático cárcere. Desde mais tenra infância, sua sensibilidade fazia com que qualquer rejeição tivesse um impacto muito grande nos bastidores de sua mente. Podia suportar broncas, mas as reações de desprezo causavam-lhe grande impacto emocional. Infelizmente, elas permearam os principais capítulos de sua vida. M.L.K. ia além da fina camada da cor de sua pele negra, e não entendia por que os brancos se diferenciavam dos negros. Podem as cores zombar uma das outras e uma delas dizer, eu sou superior? Pode a embalagem reivindicar o direito de ser mais importante do que o conteúdo? Para ele, brancos e negros tinham os mesmos sentimentos, a mesma capacidade de pensar, a mesma necessidade de ter amigos, de ser amado e de superar a solidão. Ao repousar sua cabeça no travesseiro, o jovem M.L.K. viajava no mundo de suas ideias e questionava: por que os negros não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos clubes, os mesmos bancos das igrejas, o mesmo transporte público que os brancos? Por que não podiam ter amigos brancos e abraçá-los? Não somos todos seres humanos? Nosso jovem conheceu de perto a indecifrável dor da humilhação. Nada esmaga tanto a autoestima quanto um adolescente branco virar-lhe o rosto, machucava-lhe a alma. Quando davam risadas irônicas, ele penetrava nas glutas geladas da agonia. Por terem alta carga de tensão emocional, todas essas experiências eram registradas de maneira privilegiada pelo fenômeno RAM, nos solos de sua memória consciente e inconsciente. Tornou-se adulto precocemente. Quando, por algum estímulo exterior ou interior, ele lia essas janelas, pensamentos negativos e emoções tensas invadiam o teatro de sua mente, roubando-lhe a cena, dissipando sua motivação e seu encanto pela vida. Nada pior do que isso, estava destinado a ser um jovem ansioso e revoltado, como a maioria das pessoas incompreendidas e emocionalmente tolhidas. Era de se esperar que M.L.K. se tornasse servo dos seus traumas emocionais. Somando-se às suas dificuldades, aos 12 anos, M.L.K. perdeu sua querida avó. Os vínculos eram fortes. O sentimento de perda abateu-o drasticamente. O menino não conseguia raciocinar, perdeu o prazer de viver, chorava desconsolado, destilava tristeza, sentia-se inseguro e desprotegido. Sua crise foi tão grave que pensou em desistir da vida. Descontrolado, jogou-se do primeiro andar de sua casa, como toda pessoa que pensa em suicídio.
Na realidade, ele queria matar sua dor e não exterminar a vida. Felizmente sobreviveu. 3 anos mais tarde fez várias viagens. Ao conhecer cidades longínquas, percebeu o denso clima de violência racial. Os brancos ameaçavam os negros que frequentavam lugares dos brancos eram punidos. Não podiam subir nos ônibus. Esses comportamentos perturbavam o adolescente. Por quê? Qual o fundamento dessa rejeição? Não somos todos irmãos? Pensava. Muitas perguntas, mas nenhuma resposta o saciava. Controlado por grandes sonhos. Nosso jovem assistia impassível à discriminação de seu povo. Resolveu fazer faculdade de teologia, navegar pelo mundo espiritual para encontrar respostas para o injusto mundo social. Penetrou no sonho de Deus, que nunca fez discriminação de pessoas. Nunca distinguiu pobres de miseráveis, reis de súditos, lúcidos de loucos. Foi contagiado pelo sonho dos direitos humanos, do respeito pela vida. Nessa trajetória interior, conheceu intimamente a história do Mestre dos Mestres. A humanidade de Jesus Cristo influenciou a humanidade do jovem MLK. Viveu nele o modelo mais excelente de alguém que combatia toda forma de discriminação. Ao ler sobre Jesus, MLK ficava impressionado com sua coragem de correr riscos para proteger as prostitutas e de quebrar algemas de solidão dos miseráveis de sua sociedade. Os sonhos do Mestre dos Mestres colocaram combustível nos sonhos deste jovem, ampliando sua arte de pensar e sua determinação. Posteriormente, resolveu fazer um passeio pela filosofia, tão importante, mas tão abandonada no mundo lógico e imediatista. Após receber o diploma da Faculdade de Teologia, inscreveu-se imediatamente no curso de filosofia. Entrou em contato com as ideias de Hegel, penetrou no pensamento do ilustre pensador alemão, aprendeu a não calar a sua voz. Queria ser livre para pensar, pois acreditava que só uma mente livre é capaz de gerar pessoas livres. Entendeu que os ditadores escravizavam-os porque são escravos de seus conflitos, e os autoritários dominam porque são dominados pelas áreas doentias de sua personalidade. Quem controla a liberdade dos outros nunca foi livre dentro de si mesmo. Era um jovem promissor, podia seguir seu próprio caminho, seus próprios interesses, porém, preferiu dar seu tempo e sua inteligência para transformar a história dos outros. Quando nossos sonhos incluem os outros, quando procuram de alguma forma contribuir para o bem da humanidade, eles suportam mais facilmente os temores da vida. Quando temos sonhos individualistas, eles são tímidos, não resistem aos acidentes do caminho. Enriquecer por enriquecer não tem sentido. Ganhar dinheiro só tem sentido se for para promover muito mais do que nosso conforto, se for usado para ajudar os outros, aumentar a oferta de emprego, contribuir socialmente. Ter status por status é superficial. Ter sucesso pelo sucesso é uma estupidez intelectual. Mas ter sucesso para aliviar o sofrimento dos outros é um perfume para a inteligência. Nada é tão poético quanto investir na qualidade de vida das pessoas. Você tem feito esse investimento? Pode desejar servir aos outros. MLK se colocava no lugar deles e percebia suas necessidades intrínsecas, das quais a maior era manter acesa a chama da esperança. Queria alimentar a alma e o espírito das pessoas, fazendo-as acreditar na vida. O olhar multifocal revela que ele não se psicoadaptou ao conformismo. Tinha a mais profunda convicção de que sem esperança seca-se a alegria de viver e o desejo de mudar. Todas essas crenças fizeram com que o jovem sonhador aprendesse uma das mais profundas lições da psicologia. Gerenciou seus pensamentos, transformou sua raiva em capacidade de lutar. Sua indignação em ideias, seu sofrimento em sonhos, tornou-se ator principal do teatro da sua mente. Se não aprendesse essa lição, não sobreviveria. Enquanto muitos, ao atravessar turbulências, recuam, ele caminhava nas tempestades sem medo de se molhar. Tornou-se um pensador.
O eco das conquistas aumentou os riscos. Em seguida, recebeu o diploma de doutora em filosofia. Tinha pouco mais de 25 anos, mas era arrojado, culto e determinado. Sonhava em mostrar aos desprezados que eles nunca deveriam se envergonhar de si mesmos, que nada é mais digno do que um ser humano. Posteriormente, participou intensamente do movimento em prol dos direitos civis. Foi o primeiro entre muitos movimentos. O clima era tenso. A qualquer momento poderia perder a vida. Mas não conseguia silenciar seus sonhos. Eles gritavam nos vales secretos, onde nascem as emoções. O que sonhos gritam dentro de você? A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Pensavam Sun Tzu. MLK queria vencer o inimigo da discriminação sem derramar uma gota de sangue. Era um guerreiro poeta. Começou a participar de passeatas e a fazer discursos inflamados sobre aquilo em que acreditava. Em seus discursos, empunhava uma bandeira branca e invisível, revelando que os fortes amam, os fracos odeiam, os fortes incluem, os fracos discriminam. No ano seguinte, as ameaças se avolumaram. Sua casa sofreu um atentado à bomba, mas, felizmente, ele escapou. Queriam destruir um jovem que não oferecia perigo, a não ser o de contagiar as pessoas com sua sensibilidade e paixão pela vida. O fenômeno Han registrou privilegiadamente na sua memória a violência desse ataque terrorista. MLK lia continuadamente esse registro. O palco da sua mente virou um turbilhão de ideias tensa. Em alguns momentos, sentiu calafrios ao se imaginar dilacerado pelo artefato. Esse mecanismo gerou algumas janelas fóbicas. O pavor o envolveu. Diante disso, novamente o grande dilema dos sonhadores. Dois caminhos se desenharam em sua mente. Ou ele enfrentava e superava as janelas fóbicas, ou seria submisso a elas. Quando o medo está presente no anfiteatro da emoção, não há dois vencedores. Ou dominamos o medo, ou o medo nos domina. Aos olhos do mundo, seria melhor que ele recuasse e esquecesse seus sonhos. Muitos em seu lugar os teriam enterrado. Alguns profissionais abortam sua inteligência diante do autoritarismo de seus chefes. Alguns jovens sepultam sua criatividade antes de realizarem suas provas e participarem dos concursos. O medo enterrou milhões de sonhos ao longo da história da humanidade. A vida é um jogo. Podemos perder em muitos momentos, mas não podemos admitir ficar no banco de reserva. MLK analisou as causas de sua luta e as consequências de uma possível desistência. Assim mesmo, tombado, levantou-se, reagiu como Beethoven, o gênio da música. Vamos conhecer um pouco da história desse grande compositor. A surdez de Beethoven e seus sonhos. Nada é mais grave para um músico do que perder a audição. Beethoven, um dos gênios da música, perdeu-a depois de ter feito belas composições. Os recursos médicos ineficazes o levaram a uma profunda crise psíquica. Seus pensamentos agitaram-se como ondas rebeldes. Sua emoção tornou-se um céu sem estrelas. Não havia flores nos solos da vida. Perdeu o encanto pela existência. Deixar de ouvir e compor música era tirar o chão de Beethoven. Cogitou assim o suicídio. Mas algo aconteceu. Quando todos pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados, pelo inquietante silêncio da surdez, surgiram sorrateiramente os mais espetáculos sonhos no árido solo de sua emoção. Ante sua condição miserável, ele decidiu superá-la. Ou Beethoven se calaria diante da surdez, ou lutaria contra ela e faria o que ninguém jamais fez: produzir música, apesar de não ouvi-las. No entanto, apesar de surdo, ele aprendeu a ouvir o inaudível, aprendeu a ouvir com o coração. Não desistiu da vida, ao contrário, exaltou-a. Os sonhos venceram, o mundo ganhou. Com indescritível sensibilidade, Beethoven compôs belíssimas músicas após a surdez. Entre outras atitudes, havia as vibrações das notas no solo. A teoria da inteligência multifocal revela que as vibrações do solo produziam ecos em sua memória.
Abriram inúmeras janelas, onde se encontravam antigas composições, que por sua vez eram reorganizadas, libertando sua criatividade e o fazendo compor novas encantadoras músicas. Quando no complexo teatro de sua mente há sonhos, os surdos podem ouvir melodias, os cegos podem ver cores, os abatidos podem encontrar força para continuar. Os sonhos têm o poder de nos levar a patamares impensáveis. Quem dera fôssemos todos sonhadores.